Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, para você que não me conhece, eu sou Rafael Marcos, sou Master Coach formado pela Febracis e sou também empresário, pai de 2 meninos lindos, casado com uma esposa linda, maravilhosa. E pessoal, hoje eu estou passando aqui para dividir algo com você extraordinário, algo que mudou a minha vida e eu tenho certeza que também vai mudar a sua vida, tá? Que é o que, pessoal? É o maior medo da humanidade, que é o falar em público. Você sabia que o maior medo da humanidade é o medo de falar em público? Você sabia disso? Então, olha só, o falar em público, ele é maior que o medo de altura. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de altura, tá? E o medo de falar em público também, ele é maior que o medo da morte. As pessoas preferem morrer do que falar em público. E existe até uma história, né, que conta de que se a pessoa está ali no velório e aí ela precisa precisa falar ali no velório, né? E ela prefere 1000 vezes, às vezes está dentro do caixão morto, do que dela ter que falar ali no velório. Olha só que absurdo. Então assim, pessoal, eu tinha muito, mas muito medo de falar em público. E com o tempo eu fui descobrir que na verdade eu não tinha medo de falar em público. Eu tinha medo de errar em público. Por que eu tinha esse medo de errar em público? Eu identifiquei uma rejeição que eu tive lá no meu passado. Lá quando eu era criancinha, eu me lembro que eu fui falar algo para várias pessoas e nesse momento que eu falei, as pessoas riram, criticaram, sabe, zombaram de mim, e isso me gerou uma fratura. Então hoje, eu grande, quando eu ia falar em público, o meu cérebro pegava essa imagem e trazia esse sentimento e linkava com o Rafael de hoje, que é um Rafael totalmente diferente, sabe? E então ia me impedir de poder falar em público. Então eu não falava, morria de medo mesmo. Então isso também pode ter acontecido com você. Às vezes hoje você não fala por causa de alguma rejeição que você sofreu lá atrás, tá, pessoal? Então você já logo identifica isso aí. Primeira coisa, você tem medo de errar em público. Então a gente precisa acabar com isso. Como assim? Olha só, você sabe quem te criou. Quem te criou foi o Deus vivo. E quando Ele te criou, Ele já te aprovou. Então você não precisa da aprovação de ninguém. Então você precisa saber quem você é. E você é imagem e semelhança do Criador. Então ninguém precisa te aprovar. Beleza? E a gente precisa saber também que a gente não vai nunca agradar todo mundo, sabe? Mas se você ir lá, né, ser vulnerável, você se expor, falar algo que precisa ser falado, eu tenho certeza que 1, 2, 3, 4, 5 vidas você vai alcançar. A sua mensagem, a sua palavra, ela nunca, mas nunca mesmo vai voltar vazia, tá? Então isso fez com que eu me desbloqueasse. E outra coisa também que eu uso, que me ajuda muito, é o que? Quando eu chego diante de uma plateia, o que eu penso? Eu olho para toda a plateia e falo comigo mesmo. Falo, todo mundo aí tem medo de falar em público. Todos aí têm medo. E eles, além de ter medo, eles não vêm, não falam. E eu sou corajoso. Eu mesmo com medo, eu estou aqui, estou falando e vou levar minha mensagem. E eu sei que em todo esse meio, alguma pessoa aí vai ser transformada. E de fato é transformada. Então, pessoal, eu te pergunto, quantas coisas mais você precisa perder para poder, assim, ficar carregando esse luxo, essa besteira desse medo, de ficar na zona de conforto? O que mais você tem que perder? Quantas pessoas à sua volta precisam morrer para você entrar em ação, para você ir lá e falar, para você ir lá, sabe, levar sua mensagem, ajudar pessoas, salvar a vida? Quanto mais pessoa precisa? Então, não seja egoísta, sabe? Encare esse medo e leva sua mensagem para as pessoas, que eu sei que vai fazer uma grande diferença nesse mundo. Beleza, pessoal? Então, tamo junto aí. Valeu!